nessa noite aqui falar sobre a palavra de Deus, sobre esse Deus que tem operado, que tem manifestado, Deus vivo, um Deus real, um Deus que se você convidar ele, se você abrir o seu coração sem não resistir, que às vezes a gente tem várias resistências, isso é normal do ser humano, mas se a gente abrir o coração para Deus, talvez você já ouviu muitas coisas, já viveu várias coisas, mas esse convite é um convite que Deus está nos fazendo para a gente abrir o coração, para a gente ouvir a Ele. Se a gente abre o nosso coração para Deus, tudo muda. Talvez você já ouviu isso, talvez ou você é a primeira vez que você está ouvindo, mas isso é o que muda tudo. É o que mudou a minha vida, foi isso. Foi quando eu comecei a entender que eu não estava abrindo meu coração para uma pessoa, para minha mente, para minha expectativa. Eu estava abrindo meu coração para Deus. E o ser humano, nós somos o alvo de Deus. A sua vida, sabia? Deus ama a sua vida. Talvez virou tão clichê, né? Frase de para-brisa de caminhão. Jesus te ama, Deus é amor. Mas isso é uma verdade que nunca vai mudar. Talvez você pense, mas eu não me sinto assim. Começa a aproximar e abrir o seu coração para a palavra de Deus, para os momentos onde Deus se manifesta, que você vai começar a observar isso na sua vida, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E nessa noite Deus quer manifestar o cuidado dele com a gente. E essa mensagem aqui, a gente vai falar sobre um personagem, mas antes de entrar, queria falar o tema da mensagem. A gente vai falar sobre esse tema em relação ao personagem. O tema é lifestyle, estilo de vida. Podia ser só estilo de vida, mas lifestyle é mais legal. Então o tema da mensagem é lifestyle. E na Bíblia vai falar sobre várias pessoas, sobre vários homens, sobre várias mulheres que estavam seguindo as suas vidas, que tinham ali os seus estilos de vida, que pensavam de uma forma, que agiam de uma forma, que o estilo de vida que eles viviam impactava a vida deles, direcionava, guiava o rumo que eles iam, né? Então, várias pessoas que a Bíblia relata tinham seus estilos de vida, que implicavam diretamente como que eles viviam as suas vidas. E essas pessoas, com realidades diferentes, com estilos de vida diferentes, cada um em um contexto, quando chegavam diante de Jesus, quando chegavam diante do Evangelho, independente do estilo de vida. Na Bíblia fala sobre aleijados, fala sobre prostitutas, fala sobre adúlteros, sobre ladrões, sobre mentirosos, uma série de pessoas que tinham seus estilos de vida. Mas que quando se encontravam com Jesus e tinham ali a sua vida marcada, ouviam a palavra, aquela palavra gerava uma transformação, quando elas eram marcadas por Jesus, eles passavam a experimentar muito mais, a ter um estilo de vida muito diferente. Não às vezes em certos hábitos, em certos contextos, mas de uma forma mais profunda. Que realmente a realidade mudava. Eles passavam a viver algo diferente, trazia ali sentido para a vida deles, trazia direção e trazia propósito. Todas as pessoas que cruzaram com Jesus receberam direção, receberam instrução e receberam propósito. Sabe uma vida que tem um propósito? Eu, até meus 17 anos, eu nem sabia que, para viver tinha que ter propósito. Para mim era só viver. Mas quando eu tive meu encontro com Jesus com 17 anos, não foi da noite pro dia que eu já entendi sobre propósito, mas começou a ser estabelecido na minha vida um propósito. E todas as pessoas que têm a vida marcada por Jesus recebem direção, instrução e propósito. Para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? Mas quando a gente acha o caminho de verdade, a gente recebe esse propósito. E a gente vai falar hoje sobre um homem que tinha um estilo de vida considerado um padrão top pelas pessoas, pela religião, e que depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a aprender muito além do que aquele estilo de vida que ele vivia. Tá lá em Lucas 10, não precisa já abrir não, daqui um dia o pessoal vai colocar ali, mas a gente vai falar sobre o centurião Cornélio. Ele tá lá em Lucas 10, ele era um homem comum, um homem, se a gente for olhar, ele não tinha um nascimento considerado bom, uma família considerada boa, mas ele tinha uma profissão boa na época, e o estilo de vida dele é o que mais chama atenção. Durante essa história aqui,
A gente vai aprender vários pontos legais. Mas logo no início aqui vai falar, Lucas 10, 1, no 2, que Cornélio, ele era um centurião, era a profissão dele, e ele era temente a Deus. Então pensa numa pessoa temente a Deus, numa pessoa que praticava boas obras, numa pessoa piedosa, que dava esmolas, que ele tinha o respeito das pessoas. Não pela imposição, não pela autoridade, não pelo status, mas por quem ele era. Ele era uma pessoa que ajudava, uma pessoa que não explorava os servos dele. Ele era uma pessoa que todos gostavam dele, ele era temente a Deus. Ele praticava boas obras ali, porque ele realmente acreditava que era o caminho certo, as boas obras que ele fazia, né? Só que aí, em certo momento, na Bíblia vai falar que Deus viu, contemplou a vida de Cornélio, e Deus deu uma visão para ele. Fala: Cornélio, as suas orações chegaram até Deus, até mim. Um anjo, né, aparece para ele em uma visão, e esse anjo fala: as suas orações chegaram até a Deus. Sabe o que você vai fazer? Ali o anjo deu umas instruções para ele. Falou: olha, você vai chamar Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um apóstolo. Ele era o apóstolo ali, um dos apóstolos da igreja. E fala: você vai chamar Pedro, porque Pedro vai começar a te falar as coisas corretas, as coisas certas. Qual que é o caminho que você tem que seguir? Aí a história vai desenrolando. Ele vai, então, imediatamente, como ele era um homem fiel e obediente, finalizou essa visão, ele já mandou os servos dele chamar Pedro. Aí eles foram viajar até onde que Pedro estava, e eles chegaram na porta de Pedro para chamar Pedro para ir até Cornélio. Quando eles chegaram lá, o Espírito Santo estava falando justamente a mesma coisa para Pedro. Fala: Pedro, tem ali 3 homens aí fora, vai com eles. Vai com eles, sem questionar, sem nada. Vai com eles, porque aí Deus continuou orientando eles ali. Então o Espírito Santo foi e com aqueles 3 homens, e eles viajam de novo, eles passam a noite na casa que Pedro estava, depois eles retornam até Cornélio. Cornélio é o personagem que a gente está falando aqui. Quando eles chegam diante de Cornélio, Cornélio fica admirado. Pensa, ele teve uma visão de um tal de Pedro, que ele nem sabia quem era. Quando Pedro chegou junto com os homens, ele ficou tão admirado que ele prostrou diante dele, ajoelhou e começou a adorar Pedro. Aí a gente já aprende que Pedro, ali o que ele fala? Ô Cornélio, levanta aí. Eu sou homem igual você. Sou um instrumento, apenas um instrumento de Deus. O louvor, a adoração, a glória é somente a Deus. Pedro não aceitou a adoração. Aí eles continuam ali. Aí Pedro começa a perguntar. Fala: olha, eu recebi uma visão e tudo para eu vir aqui, mas ô Cornélio, por que você está me chamando? Aí Cornélio explica tudo para Pedro. As mesmas coisas. Fala: Pedro, eu tive uma visão, né, que um anjo me apareceu para eu te chamar, para você me falar o que eu tenho que ouvir. Aí em Atos 10, 33, vai falar assim, ó. Quando Cornélio fala os acontecimentos, e Cornélio fala assim para Pedro: portanto, assim que eu tive essas visões, sem demora eu mandei chamar, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Olha aqui a fala de Cornélio. O Cornélio, comecei falando que ele tinha um padrão top na época, pessoa respeitada, benquista diante dos outros. Até chegar esse momento que Deus começou a instruir ele falou: Pedro, eu tenho... Aí é como se ele estivesse fazendo isso aqui, tá? Ele não falou, mas é como se ele estivesse fazendo: olha, eu tenho um bom cargo aqui no meu serviço, eu sou uma pessoa que todos gostam, eu tenho um estilo de vida exemplar, eu temo a Deus, eu não faço as coisas erradas, eu faço tudo certinho, mas eu vou deixar tudo isso aqui de lado para ouvir o que você tem a me dizer, porque um anjo apareceu da parte de Deus me falando que você vai me falar. Então eu tô aqui pronto para te ouvir. Aí Pedro vai começar a falar. Pedro vai começar a falar. Aqui em Atos 10, no 36. Aí a gente vai ler só esse pedaço, depois a gente não vai ler mais nenhum versículo, não. Mas Pedro começa a falar para Cornélio. Eu fico, por exemplo, a gente está aqui agora, está no momento da mensagem, eu falando com vocês. Às vezes eu fico viajando que esse momento era um momento tipo esse estava acontecendo, só que com ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Pedro falando. Ele começou a pregar, começou a anunciar aqui através da Bíblia, que é um relato disso. Aí no 36 vai falar: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Então, Pedro começou a anunciar o evangelho para Cornélio.
Cornélio que conhecia a Deus de uma forma distante, longe. Agora, o evangelho estava brilhando para Cornélio. Aí Pedro começou a pregar e falando, olha, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Tendo começado na Galileia, o batismo que João pregou, ele foi expondo ali, aos poucos, né? Aí ele vai falar como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele começou a mostrar os feitos de Jesus, que ele estava curando as pessoas, que estava libertando aquelas pessoas que estavam sendo opressas pelo diabo. Talvez Cornélio nem tinha dimensão que o diabo existe. Talvez ele nem sabia que o diabo existe, que o diabo estava oprimindo as pessoas. Mas aqui Pedro começou a expor para ele. O diabo existe, ele atua, ele tem oprimido as pessoas, mas Jesus veio para libertar todo aquele que está oprimido, todo aquele que está preso. E da mesma forma que Pedro pregou para ele, Pedro está pregando para nós através da palavra aqui. Jesus é o único que tem poder para curar, para libertar, para tirar uma pessoa que está presa pelo diabo. O diabo, ele não respeita diploma, não respeita profissão, não respeita boas obras. A única coisa que o diabo não tem poder é contra Jesus. E só em Jesus a gente pode vencer as obras do diabo. E aqui Pedro fala isso com ele. Aí no 39, e nós somos testemunhas, o Cornélio, de tudo isso que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Mas depois, sabe o que eles fizeram? Eles mataram esse Jesus. Jesus se entregou. Penduraram ele no madeiro, crucificaram Jesus. Aí ele continuou, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto, não a todos, mas aos discípulos. Porque quando Jesus morre, ele ressuscita. Ele se entrega por amor de nós e ele ressuscita e ele anda 40 dias aqui na terra antes dele ser assunto aos céus, aparecendo não a todos, mas a testemunhas, aos discípulos. Aí no 42, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então Pedro começou a expor para Cornélio. E ele está expondo para nós aqui nessa noite a palavra de Deus. O Espírito Santo está nos mostrando isso nessa noite. Que o nome de Jesus é o nome acima de todos os outros nomes. E que no nome de Jesus, todo aquele que nele crê, recebe a remissão, o perdão, a cura dos pecados, dos traumas, das más obras, de tudo. Aí continua aqui que enquanto Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aí, esse é o ponto. Que aqui a gente vai aprender, agora a gente vai entrar em alguns pontos rapidinhos aqui. Mas Cornélio, aqui eu não falei que existem vários estilos de vida, que Jesus entrou, que Jesus mudou. Só que se a gente for olhar Cornélio, se a gente for olhar pela estética da cultura, pela estética da religião, Cornélio não precisava de nada disso. Cornélio não precisava, ele já era pessoa temente a Deus. Uma pessoa ali que fazia as suas atividades, ele seguia ali. Mas o que aconteceu? Deus precisou de mandar Cornélio e até Pedro aprender realmente o caminho que ele tinha que seguir. Porque na estética, diante dos olhos das pessoas, ele estava tudo bem. Mas diante dos olhos de Deus, ele estava muito longe ainda. Mas Deus não está olhando. Você está longe, tenta mais. Deus, ele olha quem está longe e aproxima. Jesus, ele não veio para distanciar. Jesus não veio para construir muros entre Deus e o homem. Jesus veio para construir uma ponte. Jesus veio para construir uma escada. E Jesus é essa escada. E Cornélio estava muito longe. Ainda que diante da estética do mundo, da estética da religião, ele estava beleza, era muito longe. Mas na Bíblia vai falar que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Cornélio estava longe, mas ele queria acertar. Ele estava fazendo o que ele podia de melhor, mas ainda assim era pouco, mas ele estava tentando. E o que no início a gente leu aqui? As suas orações, as suas esmolas, as suas boas obras subiram até Deus.
E Deus está te mostrando por quê. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, verão a Deus. E Cornélio, que estava longe, foi aproximado. E a gente aprende aqui algumas coisas, que eu vou entrar aqui, sobre isso, sobre boas obras, sobre conceitos que a gente acha que, tipo assim, que é isso, que esse é o caminho. Por exemplo, as boas obras não livram do diabo. Aqui Pedro pregou para ele que Jesus é que veio para libertar os oprimidos do diabo, que Jesus estava anunciando o evangelho. As boas obras, aos olhos das pessoas, esse é o caminho, essa pessoa é top demais. Mas não são as boas obras que libertam a vida de uma pessoa. E aqui a gente aprende, as boas obras não livram do diabo. O estilo de vida de Cornélio não impedia que o mal tivesse acesso na vida dele. E Pedro pregou e ensinou isso para ele. E na Bíblia também vai falar que existe o valente, o diabo. Ele pega a vida de uma pessoa e ele prende. E a pessoa não consegue sair fora, não consegue vencer. Mas aí a Bíblia também vai falar que vindo, porém, um mais valente ainda, desarma esse aí que estava prendendo e liberta a pessoa. E Jesus é esse mais valente. Então tem coisa que a gente está lutando, está tentando vencer, que a gente nunca vai conseguir, porque as nossas boas obras, o diabo não respeita. Eu falei, o diabo não respeita diploma, não respeita profissão, não respeita cargo, não respeita uma boa educação. Ele vai entrar para destruir com os dois pés. Mas o sangue de Jesus nos liberta. O nome de Jesus é o nome que tem todo o poder, e só diante do nome de Jesus, o diabo ele treme. Então a gente aprende isso, a primeira coisa. A segunda coisa, as boas obras não nos livram do inferno. As boas obras não livram do inferno. A condenação eterna existe. A condenação eterna existe. Na Bíblia vai falar que o inferno, que a condenação eterna foi criado, foi estabelecido para o diabo e para os seus anjos. Mas o homem, nós seres humanos, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas negligências, de nós rejeitarmos o caminho vivo que está sendo proposto para nós, nós estamos indo com os nossos próprios pés para esse inferno. E não tem boa obra, não tem educação, não tem nada que livre o ser humano do inferno. A não ser Jesus. E Jesus não usa o inferno como uma chantagem. Pelo contrário, não é chantageando você, não é chantageando a minha vida, senão você vai para o inferno. Jesus não joga isso. Pelo contrário, Jesus nos mostra que existe sim essa realidade. Existe essa realidade, não é para colocar medo. É para mostrar a realidade. A gente não é criança. E eu gosto muito, acho muito interessante esse ponto no evangelho, que Jesus não está querendo satisfazer o nosso ego. A Bíblia não é para falar o que a gente gosta ou o que a gente quer ouvir. Deus ele nos fala a verdade. Existe mesmo, existe um inferno. Mas Jesus também fala, olha, eu quero te libertar, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para libertar, eu vim para salvar. As pessoas já estão condenadas, na Bíblia vai falar. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Jesus fala. Em João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra nenhuma condenação, seja liberto. Na palavra de Deus vai falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cornélio, com as boas obras dele, com as boas obras da família dele, que o texto relata, estavam indo para o inferno. Mas Jesus se manifestou para a vida de Cornélio para tirar ele desse caminho. E Jesus, nessa noite, ele quer manifestar para nós, para livrar as nossas vidas do diabo, do inferno. Não para condenar. Que às vezes a gente tem essa visão, né? Tipo, porque às vezes a gente ouviu isso desde novo. Não faz isso porque Deus castiga. Quem faz isso vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Pessoas apontando o dedo e julgando para onde vai. Para onde o outro vai, isso e aquilo. E isso já gera um bloqueio, já gera um trauma no nosso coração. Só que o evangelho não expõe dessa forma. O evangelho não faz dessa forma. Pelo contrário, Jesus está o tempo todo nos chamando
para a gente não perecer. Jesus fala em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer alívio. Eu quero cuidar, eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida por você. Aqui Pedro expôs para Cornélio que Jesus, ele estava fazendo boas obras, mas o povo crucificou, o povo matou Jesus. O povo fez covardia com Jesus. Sabe por que tudo isso que Jesus passou, todo esse sofrimento, Jesus passou para que nós não precisássemos viver nenhuma condenação. Se eu te falar, olha, se você entrar naquela porta, vamos supor, se você entrar naquela porta, você vai morrer. Se eu deixar de te falar, eu te amo, é amor? O amor fala a verdade. Então tudo que na Bíblia fala, que às vezes confronta as nossas vontades, confronta o nosso ego, mas quer nos trazendo a verdade que liberta, é essa que a gente quer. O Gustavinho falou aqui no início. Uma coisa que eu aprendi no início já da minha caminhada, uma situação que eu me encontrei, que eu tinha duas escolhas. Ou escolher viver numa ilusão, que era a zona de conforto ali para mim, era mais confortável eu ficar naquela situação. Uma situação enganosa. Ou eu entrar pela porta da verdade, que ia doer, doeu, tá? Doeu. Doeu, eu orei, eu chorei, doeu. Mas eu fui e falei, Deus, doa o que doer, eu quero a verdade. Porque qual que é o sentido de eu viver confortável, mas numa ilusão? Não faz sentido. E a Bíblia o tempo todo ela veio para tirar o nosso engano, tirar a nossa ilusão. Talvez pessoas usam a Bíblia para ferir, mas o Evangelho não quer nos ferir. A Bíblia é uma espada, mas não para a gente ferir as outras pessoas. E Jesus está nos mostrando a verdade. Existe o diabo, existe o inferno, mas ele morreu para a gente não passar por nenhuma condenação. Se nós o aceitarmos, nós passamos a ser feitos filhos de Deus, tratados por Deus, tratados como filhos pelo nosso Pai, pelo nosso pastor. Um Deus que ama, que cuida de você. Deus conhece o seu pior. Deus era a pessoa que mais tem razão para não nos aceitar. Mas conhecendo o seu pior, a sua coisa talvez que você nem imagina que você é capaz, Deus conhece todo o seu coração. Todo o meu coração, sabe os meus piores podres. Mas mesmo assim, ele continua me amando, ele continua te amando. Não é com amor de sentimento, é com um amor eterno. Um amor com atitude, um amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Deus só lá do céu, sentadinho, falou, te amo. Jesus veio aqui e pagou um alto preço para a gente não fazer parte dessa condenação. Então, boas obras não iam livrar a vida de Cornélio do inferno. Mas Jesus manifestou a palavra dele para livrar a vida dele do inferno. Da mesma forma que talvez o nosso estilo de vida aqui até hoje está levando a gente direto para o inferno. O diabo está pisando na nossa vida, está fazendo o que quer. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para falar, eu tenho um plano para você, eu tenho algo para fazer na sua vida, eu quero te dar um propósito e um sentido na sua vida. Eu quero proteger, te livrar do mal e te estabelecer como um filho amado. Jesus é que está nos falando, nos chamando aqui nessa noite. A terceira coisa, boas obras não trazem salvação. Um estilo de vida correta não prepara um lugar na mesa, não prepara um lugar no céu junto com Deus. Na Bíblia vai falar, Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não ia falar. Se assim não fosse, eu ia falar para vocês. Mas eu vou ir preparar-vos lugar. Jesus fala a verdade, ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso fosse mentira, eu nem falava. E eu tô indo preparar lugar. A boa obra não garante um lugar na presença de Deus. Mas Jesus garante. Jesus não garante, Jesus garantiu. Diante de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, foi para dar lugar para nós. Diante dos meus pecados, diante das minhas atitudes. Porque aqui nós estamos pegando o exemplo do Cornélio, de um cara top. Eu não estou nem perto. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu me conheci, eu não estava nem perto de ser quem Cornélio era. Inúmeros adjetivos negativos você podia colocar na minha vida.
Mas aqui nós estamos pegando um padrão top. Se nem Cornélio, um padrão top, garantiu salvação, imagina eu. Eu não vou falar imagina você não. Cada um pega o que quiser. Não vou colocar esse peso em você não, mas se a carapuça servir... Como diz um cara, não vou ficar tomando sozinho não. Vou repassar isso aí. Mas as minhas ações nunca ia me garantir uma salvação. Não sei as minhas, não ia não. As de Cornélio, que era um cara top, não garantiu. Mas o que Jesus fez? Jesus manifestou a verdade até Cornélio. Jesus mandou Pedro ir até Cornélio. Porque não foi só, olha que interessante, não foi só Cornélio que teve a visão para chamar Pedro. Quando Cornélio estava tendo essa visão, Deus também se preocupou em dar uma visão para Pedro ir sem reclamar. Porque ele tinha todo um contexto cultural que também foi quebrado ali. Deus quebrou cultura, Deus quebrou preceitos religiosos para salvar uma pessoa. Deus desfez coisas que a religião tinha imposto que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Não tinha nada a ver isso aqui. Jesus, naquele momento, ele quebrou e ali foi aberta a porta de salvação para os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu? Todo mundo, todo o resto do mundo. Ou seja, nós. Então aqui foi aberta a porta de salvação ali. De forma figurada. Então, olha, as boas obras não trazem salvação. E para finalizar, as boas obras não geram intimidade com Deus. Às vezes a gente pensa, uma pessoa faz tudo certinho, tal, tudo certinho. Claro, quando a pessoa ela se converte a Jesus, eu falei, o estilo de vida dela também começa a refletir. Só que se a gente entrar apenas pelo caminho das boas obras, 2026 está chegando. A partir de 2026 eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou começar a acertar, eu vou parar de fazer tudo que eu sei que é errado, tudo que meus amigos sabem, faz também que eu sei que é errado, eu vou começar a fazer diferente. Sabe o que vai acontecer? Não vai fazer efeito nenhum. Ou no meio do caminho você vai voltar a fazer tudo que você vai ver que não tem como, ou você vai até começar a fazer algumas coisas diferentes, mas não vai surtir efeito. Eu não tô te falando para te desanimar a fazer coisa diferente. Eu tô te falando para te incentivar a entrar pela porta certa, que é Jesus. Aí sim, tudo que você fizer vai ter um efeito. Que tem muita gente, muitas vezes a gente faz e não surte efeito nenhum. Mas aqui, Cornélio não gerou intimidade. Mas a sede dele, Deus contemplou a sede e manifestou o evangelho para ele poder escolher. E ele quis. E nós? As boas obras não geram intimidade com Deus. Muitas das vezes, temos práticas religiosas sem vida. Tem estética religiosa, mas não tem essência da parte de Deus. Tem a estética, mas não tem a essência. Parece, mas não é. As boas obras não geram isso. Mas Jesus está nos chamando para a gente entrar por ele, para a gente entrar pela porta certa. E eu falei, né, que aqui a gente pegou um padrão considerado top, um estilo de vida, de boas obras, que faz tudo certinho, né, Cornélio. Mas na Bíblia também nos fala de vários outros estilos de vida. Eu citei, né, prostitutas, ladrões, mentirosos, cegos, mendigos, traidores, pessoas consideradas inúteis diante da sociedade, que não agregava nada para ninguém. Da mesma forma que Jesus se revelou para Cornélio, Jesus se revelou para cada um desses aqui. Jesus se revelou para cegos, para mentirosos, para hipócritas, para vários. Então a chave, o que vai mudar tudo, não é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida ele não te define. E ele também não te salva. Talvez você pensar o jeito que eu sou para mim é impossível. Não, isso não te define. Ou talvez você pensar, eu sou até, tipo assim, eu não sou a melhor pessoa, né? Mas eu também não faço aquilo que aquele outro faz, não. Às vezes a gente usa esses parâmetros para comparar. Na Bíblia fala sobre um homem, o fariseu. Ele chegou para orar diante de Deus no monte, ele falou, Deus, graças te dou que eu não sou como esse publicano, que na mesma hora subiu um publicano lá. Graças a Deus eu não sou como esse cara aqui. Eu dou esmola, eu faço bem, eu faço várias coisas legais, várias coisas boas. Graças a Deus que eu não sou como esse cara. Aí
Jesus continua, fala, e a oração desse outro publicano, ele chega e ora, fala, Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus fala, qual dos dois subiu justificado? O publicano, o pecador. Jesus não tá... O que vai te definir não é o seu estilo de vida, nem para te salvar, nem para te definir. O que muda tudo é nós entrarmos pela porta certa. O que muda tudo é nós entrarmos pelo caminho certo. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho verdadeiro que vai te conduzir à vida eterna. É Jesus. É Jesus. O que muda, o que faz tudo mudar, é Jesus. Na Bíblia vai falar, em 2 Timóteo 5, 7, por quê? No 2 Timóteo 2, do 5 ao 7. Porque há um só Deus, né? As pessoas falam, Deus é um só. Aí começa a vir mais escuta, Deus é um só e tudo. Olha, esse versículo é claro. Porque há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? Que faz a ligação, o intermédio, o meio de campo. Há um só mediador entre Deus e a humanidade e o ser humano. E quem que é? Cristo Jesus, homem. Aí, o que continua no versículo? No 6. Que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Aí olha o que fala. Que deu a si mesmo em resgate por muitos. Jesus nos resgata do nosso estilo de vida morto, falido, que o diabo tem vantagem, que nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, que não nos conduzem até Deus, que não geram um relacionamento com Deus de verdade. Tudo aquilo que tem nos prejudicado, que tem nos trago tristeza, tem nos matado. Jesus que faz essa ligação, Jesus nos dá esse acesso para a presença de Deus. Então o que faz a diferença é isso. E nós já vamos finalizar agora. Eu gostaria de te pedir para ficar sobre os pés, nós vamos ler mais um versículo. Mas não deixa esse tempo de você levantar, ficar sobre os seus pés, tirar a sua atenção. Pode levantar se você quiser, pode ficar à vontade. E a gente vai ler para finalizar 2 Crônicas 7,14. Que é a solução. Se a gente entender o que não é o estilo de vida, não são as boas obras, não são as condutas que vão nos definir ou vão nos salvar, é somente Jesus. Esse versículo vai falar, 2 Crônicas 7,14, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos, isso aqui é Deus falando para nós, porque ele falou há muitos e muitos mil anos atrás, mas da mesma forma que esse versículo se cumpriu com Salomão quando foi escrito, se cumpre agora em Cristo Jesus nos tempos de hoje. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Aqui hoje, os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estarão abertos às orações feitas nesse lugar. Não é o estilo de vida, não são as boas obras, as boas práticas, é o nome de Jesus. E aqui ele nos aponta o caminho. Qual que é? Se o meu povo se humilhar, nessa noite nós podemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você não vai se humilhar para mim, eu não vou me humilhar para você, não. Nós vamos nos humilhar perante Deus, perante Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você já está cansado. E Jesus veio para os cansados, para os sobrecarregados, para os perdidos. Jesus veio para nós. Nessa noite a gente entendeu que a gente ser bonzinho, que a gente fazer de uma forma que a gente aprendeu, isso não resolve nada. Não vai resolver o BO, não vai resolver o problema total, não vai dar uma solução.
para aquilo que tem matado a nossa vida, para a luta que talvez você já tenha vivido, para o que você já tem passado. Não vai resolver você mentalizar algo, você concentrar em algo, ter pensamentos positivos. Isso não vai te ajudar. Não tem papo de coach, não tem você falar, gritar pro problema ir embora, não tem nada disso. Não tem o positivismo, mentalizar coisas boas, não vai te ajudar. O diabo não respeita nada disso. O diabo não me respeita. O diabo só respeita o nome de Jesus e aqueles cujo qual o sangue de Jesus purifica e limpa de todos os pecados. Então, se você se humilhar, se você buscar Deus, fala: Deus, eu não quero mais viver da mesma forma. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Eu não quero mais, me ajuda. Você não está clamando A, B ou C. Você e eu, nós vamos clamar nessa noite o sangue, o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Jesus, aqui é pregado. Aqui a gente não vai falar que tudo vai dar certo. Aqui nós viemos para pregar Jesus. E eu tenho certeza que você também veio aqui com a intenção de ouvir sobre Jesus. Então você que já está cansado, sobrecarregado, ou que você tem fome e sede, igual o Cornélio tinha. Essa é a noite. Essa é a noite de nós assumirmos um movimento, uma inclinação de abrir o coração única e exclusivamente para Jesus. Talvez você nunca fez isso, mas abre o seu coração, clama pelo nome dele, chama pelo nome dele, porque ele vai te apresentar a verdade, com graça, com amor, com bondade, mas a verdade. E Jesus está nos chamando nessa noite para a luz, para a palavra, para a verdade, para nós sermos feitos filhos de Deus, para nós começarmos a ter um estilo de vida que vai agradar a Ele. Um estilo de vida com propósito, que vai fazer a diferença, que vai surtir efeito, que vai ter autoridade no nome de Jesus contra o mal, contra o maligno, contra as coisas ruins. Jesus está te chamando nessa noite. E você que quer viver isso, quer abrir o seu coração, quer que todo mal seja quebrado, desfeito da sua vida e assumir essa vida, fala: Deus, eu não sei como, mas eu quero, me ajuda, me garante, me sustenta, me ensina. Você que quer, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos no nome de Jesus. Eu já estou aqui na frente. Vamos orar, vamos clamar diferente.